Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá! Muito bom estar aqui com vocês, iniciando um novo ciclo de estudos. Livro dos Espíritos. Introduzimos na semana passada o segundo livro, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. E isso tem muita coisa a ver conosco. E no estudo de hoje nós vamos dar sequência nas questões 133 e 133A. Porém, estamos para este estudo com a presença de Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande família, a nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sejam muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Alessandra Garrido. Olá, amigos e amigas. Paz e bem para todos nós. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E eu, Angélica Lopes. Vocês repararam? É tudo com A, hein? Hoje o grupo é o Azinho. É verdade. Então, nós vamos começar. Nós falamos no capítulo anterior, no estudo anterior, né? Sobre o objetivo da encarnação. E hoje nós vamos dar sequência na questão 133. E a questão é: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? E eu vou pedir para que a Alessandra inicie e abra os nossos estudos com a interpretação da resposta dos espíritos e o seu parecer. Então, Kardec faz a pergunta, 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadiga e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Interessante demais, né? A resposta. E eu chamo a atenção aqui para a palavra instruem-se, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. A Terra é uma grande escola, né? É lugar de instrução, é lugar de aprendizado. E mesmo aqueles que têm a propensão ao bem e erram menos, eles estão isentos de passar por essa escola, né, de ter essa instrução. E como vem essa instrução? A resposta é bem clara dos espíritos: nas lutas. Então não podemos fugir das lutas, porque é nelas que nós vamos crescer, é nelas que nós vamos nos aprimorar. A Terra é um lugar de lutas. E essas lutas são nossos exercícios para que possamos realmente chegar à aprendizagem nessa grande escola que é a vida. Tribulações, né? Lutas e tribulações. Então, teremos problemas. Desde os mais básicos, para conseguir alimentação, né? Pensando nos povos mais antigos, até aqueles que consideramos mais complexos. Mas as tribulações, elas fazem parte da existência da vida corpórea. E eu acho que é uma reflexão muito importante a considerar, porque muitas vezes achamos que a vida é só felicidade, né? É só diversão. E essa resposta nos traz essa reflexão de que faz parte da vida, sem exceção, a luta, a tribulação. E que tenhamos coragem, né? Para seguir nessa luta, porque estamos aqui para vencer.
Eu acho interessante, porque na questão anterior, a resposta dos espíritos vem: nós estamos aqui para sofrer as vicissitudes da vida. Esse sofrer, ele não tem necessariamente o significado como nós conhecemos de sofrimento, mas e sim de passar pela experiência. O tom que a gente vai dar de ser agradável ou desagradável está relacionado à forma como a gente enxerga tal experiência. E toda a experiência nos leva a um aprendizado. E esse aprendizado é que faz com que a gente avance de uma forma mais lenta ou mais rápida. O que você acha, Américo? Com certeza absoluta. Depende de nós, né? O tempo que nós passaremos pela dor, o tempo que nós passaremos aqui encarnando no mundo de provas e expiações, ou passar para um mundo melhor, um mundo em que haja menos sofrimento, menos dor. E aí eu queria trazer, Angélica, com a sua permissão, né, uma questão que está lá no livro O Céu e o Inferno, no item intitulado Código Penal da Vida Futura, onde Allan Kardec traz para a gente considerações acerca da duração das penas, acerca da duração daquilo que nós precisamos passar. E ele diz assim, no item 13º desse Código Penal da Vida Futura, é trazido para a gente que a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado, não há um tempo fixo, nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo e sincero de volta ao bem. Então, se nesse nosso caminho de espíritos simples e ignorantes, num determinado momento, passarmos pela fieira do erro, passarmos pelo caminho ou pelo descaminho, né? Porque o erro não é o nosso caminho, é um descaminho, é uma fuga, é uma saída da nossa rota, é um desvio do nosso caminho. Então, se durante esse nosso caminho de evolução acabarmos saindo um pouquinho, desviando do nosso caminho principal, que é o caminho do bem, do que é correto, ainda assim temos a oportunidade de voltar e parar de sofrer a qualquer momento que queiramos. Olha que legal, querido irmão, querida irmã da Rádio Rio de Janeiro. Não há necessidade de pagar por um tempo determinado. Eu e a Astênio somos da área do direito, a gente sabe, aqui na Terra a gente é condenado a uma pena que há um tempo determinado. Com exceção de um comportamento que pode mudar um pouquinho ali, tudo que vai acontecer com o condenado está determinado. Até o tempo que ele vai passar do regime fechado, para outros fazer a progressão de regime, mas na lei divina é diferente. Na lei divina, nós só sofremos pelo tempo necessário para nós nos melhorarmos. Então, hoje, irmão, hoje, irmã, é o momento de nós mudarmos o nosso proceder, de melhorarmos sinceramente, como ele falou aqui, é o momento de nós mudarmos a nossa rota, corrigirmos a nossa rota, porque para terminar o nosso sofrimento basta apenas um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. E aí a gente para de sofrer. Se ainda estamos sofrendo, é porque ainda não retornamos, né, a esse caminho do bem. E até por uma questão de entender se estamos no caminho certo ou não. Se nós tivermos dúvida se a gente está trilhando um caminho correto, faça uma autoanálise e pergunte se você está satisfeita com aquilo que você está fazendo. Se estiver, você está no caminho certo. Se não estiver, para, repensa e reavalia. Perguntar se a consciência está em paz, né? Não é, Astênio? Sim. Então, eu achei isso interessante a gente destacar logo na própria pergunta, porque quando Kardec indaga os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, Kardec já está partindo do pressuposto, obviamente por informações anteriores que ele tinha recebido dos próprios espíritos, que seria possível a algum espírito seguir o caminho do bem desde o princípio. Então, também uma outra pergunta
pergunta que nós nos fazemos: que princípio é isso aqui? Né? Uma vez que não existe um princípio genérico aplicável a todos os espíritos, cada espírito tem o seu princípio, né? Então, desde o princípio pessoal, né, individual, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação. Kardec, então, parte do pressuposto de que é possível, desde a nossa criação, nós seguirmos o caminho do bem. O que nos parece bastante lógico, porque ilógico seria admitirmos que Deus estabeleceu que necessariamente teríamos que passar pela experiência do mal, né? Então, como o mal traz consequências funestas, Deus estaria nos obrigando a passar pelas consequências funestas quando Ele não nos deu a oportunidade de não experimentarmos o mal, né? Então, lendo o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele coloca como exemplo, o único exemplo, né, vinculado que a humanidade terrena conhece, o Cristo, que é um desses espíritos que desde o princípio, desde a sua criação, seguiu o caminho do bem, né? Mas ele não foi criado de modo diferente, aí que entra a importância dessa resposta. Ele não foi criado de modo diferente, porque todos são criados simples e ignorantes, o Cristo também foi, e se instrui nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas, então Deus não criou anjos, os espíritos fizeram-se anjos, e nós nos faremos anjos. Então, desde que é justo, não podia Deus fazer felizes uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Aí eu acho assim, bastante interessante a gente pensar o seguinte: se até hoje, desde esse meu princípio, eu não tenho seguido apenas o caminho do bem e posso alegar pela ignorância, hoje eu não sou mais ignorante. Eu posso seguir só o caminho do bem a partir de agora. É uma questão da escolha, né? Sim. E é isso que a gente tem que ter em mente. Que sofrimentos, como já dizia Chico, né, é escolha, é a forma como você vai encarar a experiência que você está vivenciando. Queria fazer um adendo em relação à experiência do autoconhecimento. Viver é uma experiência do autoconhecimento, né? Então, à medida que a gente percebe como esse planeta, né, tem tribulação, tem luta, tem dor, é a medida para a gente se analisar, né? O quanto que a gente precisa melhorar, o quanto que a gente precisa crescer, né? Porque a dor está aí, a todo momento. O sofrimento, a tribulação. Por que então, né? Porque nós somos crianças espirituais. Sim. Precisamos crescer muito ainda. Bom, sem dúvida. Vamos dar sequência após a nossa vinheta para a questão 133A. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos. Bom, seguindo. Questão 133A. Mas, então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Gente, só na pergunta, como diz Astênio... Poderia ficar só por aqui, né? Exatamente, já tem muita coisa para a gente pensar. E eu continuo batendo na tecla. Nós não estamos aqui para o sofrimento. Nós estamos aqui para o aprendizado. O progresso. Para o progresso. O aprendizado que nos leva ao progresso. Através das nossas experiências, nós acertamos ou erramos. Através das nossas escolhas, nós acertamos ou erramos. Se viéssemos já sabendo de tudo, não teria necessidade de passar pela experiência da encarnação. Então, vamos para uma análise, para a resposta e a análise do Astênio. Vamos começar com você, Astênio. Vamos lá. Né? Eu, como sempre, me prendo na pergunta, porque, né, quase sempre... Na pergunta está o segredo, né? Isso, quase sempre a resposta já está na própria pergunta, né? Então, ele fala assim, quando ele fala mais então, obviamente que aí quem entrou agora no programa pode ficar meio perdido, né? Quem está assistindo, entrou agora para assistir, né? Porque na pergunta anterior, na 133, Kardec indaga se os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, se eles têm necessidade da encarnação, e os espíritos disseram que sim, né, porque todos são criados simples e ignorantes, etc. Enfim. Aí Kardec indaga então, mas então, de que serve aos espíritos? Ou seja, qual a vantagem de o espírito ter seguido
o caminho do bem, desde o princípio, se mesmo seguindo o caminho do bem, ele não vai ser liberado da encarnação, né? Porque a encarnação traz incita as fadigas, né? A vida material é assim, o nosso corpo envelhece, né? Isso sem considerar que nós já podemos nascer enfermos ou desenvolver enfermidades, né? Então, de que serve o espírito ter seguido o caminho do bem desde o seu princípio, né, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Ora, a resposta dos espíritos foi espetacular, né? Não isenta, mas chega mais depressa ao fim, não é? Então isso é super interessante, porque depende de nós, como sempre, qual o tempo que essas aflições vão durar, como a Américo falou ainda há pouco, né? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Isso nos faz lembrar Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das causas atuais das aflições, né, e das causas anteriores, demonstrando que grande parte das nossas aflições atuais não são frutos necessariamente das nossas vidas anteriores, mas do nosso comportamento presente. Então, além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Óbvio, né? A lei é de causa e efeito. Se eu não produzir efeitos funestos, eu não experimento os efeitos funestos. Então, quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ele traz aqui alguns exemplos, né? Aquele que não é invejoso, que não é ciumento, que não é avaro, não é ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Nós poderíamos dizer aquele que não é preguiçoso, né? Aquele que não é agressivo, né? Então aquele que não tem uma série de defeitos, ele não vai sofrer as consequências desses defeitos. Né? Eu quero destacar aqui na resposta, né? Não a pergunta e na resposta. Na pergunta, quando ele fala que se isso não se isenta das penas da vida corpórea. Ou seja, independentemente de escolher sempre o bem, a dor vai vir. A dor vai vir, porque o objetivo da dor não é só expiar, é também fazer crescer. É a chamada instrução, a aprendizagem. Mas tem aquela diferença entre a dor e o sofrimento, que eu acho que é sobre o que vocês estão debatendo aqui, né, também. E uma questão na resposta também que quero destacar, né, é que ele diz, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição. Muitas vezes, não sempre. A dor é inerente ao planeta Terra, nós não estamos aqui a passeio, mas podemos optar, como foi dito aqui, permanecer no sofrimento ou encarar essa dor, esse momento de tribulação, como uma chave para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para o nosso aprimoramento, né? Voltando àquela questão que eu falei logo no início, que a vida é uma grande escola. E destaca ainda no final da resposta, né? Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso. Eu não estou nesse meio. Eu acredito que a maioria de nós também não. Nós ainda temos um pouco de cada uma dessas características, né? Então ainda precisamos passar por questões, mas a forma como vamos passar é a escolha nossa. E eu acho interessante também destacar aqui, como você colocou, às vezes é consequência da nossa imperfeição. Sofrimento, dor. Às vezes a gente sente dor ao ver um irmão, por escolha própria, passar por uma situação extremamente dolorosa e a gente às vezes não pode fazer nada. E isso é um sofrimento para a gente. É um reflexo, né? Fala, Américo. Aproveitando o gancho da nossa querida irmã, né, sobre a dor, no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, há um capítulo que diz: não te perturbes, que eu utilizo agora para poder propor ao querido ouvinte da Rádio de Rio de Janeiro, você, querido irmão, querida irmã, que ainda enxerga, né, a dor como algo assim terrível, que é insuportável, que a gente não tem que passar. Queria propor esse capítulo onde ele fala para a gente o seguinte, que se a gente pudesse perguntar ao grão de trigo o que ele sente quando enxerga o moinho, ele com certeza responderia para a gente que o moinho é o seu maior algoz, aquele que lhe destrói, quebra completamente todas as suas fibras e esmaga o mais profundo do seu ser.
Mas é através da transformação do moinho que o grão de trigo vai virar o pão que consegue alimentar a humanidade, sustentar a vida na terra. Se a gente perguntasse a madeira sobre o serrote que ele corta, ela diria com certeza que aquele serrote é o seu maior algoz, mas é através do serrote que se formam os móveis que possibilitam à sociedade, à humanidade, por exemplo, colocar o trigo, o pão em cima da mesa e se alimentar, que possibilita as crianças sentarem numa escola e assistirem uma aula, se educarem, se instruírem. Tudo começou no serrote e a madeira com certeza enxerga o serrote como seu grande algoz. Então é essa a visão de vida que eu queria propor para nós a partir de hoje, que nós enxerguemos essas dores, esses obstáculos que existem na nossa vida o tempo todo, não como questões colocadas por Deus para nos prejudicar, para nos maltratar, mas sim como oportunidades maravilhosas de transformar o grão de trigo em pão, de nos transformar em seres humanos cada vez melhores, de nos levar a essa evolução que todos nós passaremos e que, às vezes, sem a experiência da dor, nós poderíamos sair do caminho correto e não voltar mais. Há uma frase de Emmanuel que diz assim: dor, sublime companheira que me reconduz ao caminho reto quando dele me afasto. A dor, que por nós é vista apenas de forma negativa, é algo que nos mostra que algo está errado. Não é a dor propriamente dita que é o erro, mas sim o que eu faço para me levar à dor. Se eu pego a mão, por exemplo, e encosto numa panela de pressão quente, imediatamente vem a dor. Graças a Deus. Porque se não viesse aquela dor para me fazer tirar a mão da panela, a minha mão com certeza continuaria ali, queimaria minha pele, meus tendões, daqui a pouco eu só sairia dali para amputar a mão. Então, que bom que há a dor para poder me obrigar a tirar a mão daquela panela. O que foi errado é eu encostar a mão ali, por descuido, por alguma questão que é equivocada. Mas a dor, ela vem me mostrar que eu não posso encostar. Assim são todas as dores na nossa vida, que vêm para nos reconduzir ao caminho da evolução, quando dele eu me afasto. A dor nos é ensinada pela própria natureza. Se pensarmos na fisiologia feminina, né? A própria menstruação, a gravidez, o parir, traz consigo uma dor. Mas o resultado disso, o resultado desse processo maravilhoso, né? Tem muitas mulheres que não se dão tão bem com a sua feminilidade, mas precisam trabalhar isso. Essa dor, ela tem um porquê. Esses incômodos têm um porquê. E vão permitir a continuidade da encarnação, do planeta Terra, da vida na Terra. Posso te perguntar uma coisa como homem, querida irmã? Qual é a maior dor que a mulher sente? É a do parto? A dor, assim, não por uma doença, mas uma dor natural. É a do parto? Sim. E sem dúvida nenhuma é a que nos leva, né? É verdade. A melhor experiência como ser humano. É verdade. Porque eu, como pai, já me sinto completamente maravilhado. Imagina uma mãe. Eu gostaria de poder ter o meu filhinho e minha filhinha dentro da minha barriga. Agora, só vale destacar que a dor só cumpre esse papel durante algum tempo, né? Quando você se torna espírito melhor, a dor vai desaparecendo, né? Vai desaparecendo, é o que a gente tem que fazer. Não é pra gente ficar buscando a dor. Pelo contrário, como a gente falou, né? A dor é o momento passageiro da nossa vida para nos lembrar de algo. Então, que a gente olhe para ela e fale assim: o que eu preciso mudar a minha vida para viver algo diferente, viver uma experiência melhor? E com essas reflexões todas, dou por encerrado o estudo de hoje, porque a cabeça já está saindo fumacinha, né? Espero que dos ouvintes também. Que Jesus nos abençoe sempre o nosso propósito de crescimento e que o estudo seja sempre a nossa alavanca de progresso. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que trata da divulgação do conhecimento. Esta é a ideia, não se pôr a luz debaixo do alqueire. A luz tem que ficar no alto, para que todos possam vê-la e ela ilumine a todos. Essa é a ideia. Mas há algumas propostas de Jesus, algumas orientações que às vezes parecem contradizer esse princípio. Então, justamente, é isso que nós vamos ter que estudar hoje, neste item 8 e 9 deste próprio capítulo 24, que tem por título Não procureis os gentios. Então, diz aqui no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso já gera uma certa controvérsia, né? Se é para espalhar o conhecimento, não deixar o conhecimento escondido debaixo do alqueire, Jesus está dizendo que para eles irem pregar somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, então não procurar os gentios nem os samaritanos, parece um ponto meio controverso. Então vamos ver o que Allan Kardec nos tem aqui como explicação. Em muitas circunstâncias, Jesus dá prova de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, já estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a receber a sua palavra. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Exatamente. Esta primeira incursão que Jesus pediu que os apóstolos fizessem para divulgar o anúncio do advento do reino dos céus, do reino de Deus, tinha que começar pelo caminho mais fácil, o que para eles seria pregar para os judeus como eles, que já estavam preparados desde a época de Moisés, aguardando o Messias. Os profetas como Isaías, como Elias e outros, também anunciaram a vinda do Messias, o advento do reino de Deus. Então os judeus já esperavam. Então é muito mais fácil você pregar para quem já tem um início do que para quem não conhece nada, que era o caso dos outros, né, dos pagãos. Então Jesus diz: olha, vamos com calma, começa pelo mais simples, porque esta tarefa de pregar para os pagãos
vai ser feita mais tarde. O que realmente aconteceu. Depois da partida de Jesus, os apóstolos, aos quais se juntaram Paulo, Lucas e outros, difundiram toda a pregação do Cristo para o povo em geral. Chegaram até Roma, que era o centro mais importante da época, o centro do paganismo. Foram a Grécia, foram a Turquia, foram a Itália, a atual Itália, e pregaram. E está até hoje. O resultado da pregação deles está até hoje aqui. A doutrina cristã ainda é predominante em todas essas áreas. Então, o que Jesus pediu para eles tem muito sentido. E esta explicação de Allan Kardec tem muita lógica também. Segue aqui Allan Kardec. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Então, ele agora está fazendo uma correlação em relação a nós espíritas, que temos uma doutrina fresquinha aí do século XIX, não tem nem 200 anos, e que nós às vezes ficamos ansiosos em querer divulgá-la a todo custo, para todo lado, para toda a gente. Então Kardec vai fazer uma correlação dessas palavras de Jesus que ele fez com relação à sua doutrina, uma correlação com a nossa doutrina espírita. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Ou seja, para os apóstolos, os gentios, no caso a que Jesus se referia, os pagãos, tem a mesma relação que tem para nós essas pessoas que são incrédulas sistemáticas, não acreditam e ponto. Os que zombam, entendeu? Então essas pessoas que zombam de nós, do espiritismo, que não acreditam de jeito nenhum, são para nós o que eram para aqueles discípulos, os pagãos, que acreditavam naqueles deuses todos e não aceitavam a pregação de Jesus, do amor ao próximo, do perdão, nós admitiam isso. Então foi pregar para quem já tinha um começo, uma ideia, já tinham conhecimento da lei de Moisés, de tudo que os profetas tinham trazido. Então segue Allan Kardec, que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo, cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. E quem está dizendo tem lógica. Então, há pessoas que, por necessidade, por curiosidade, por uma certa tendência ao espiritualismo, já tem mais facilidade de aceitar aquilo que a doutrina espírita traz. Principalmente a crença na reencarnação. Então, para essas pessoas, é mais fácil de você explicar os detalhes importantes, aquelas coisas minuciosas do espiritismo, do que explicar para uma pessoa que não quer, não acredita, não quer nem saber, zomba. Então, é como está dizendo aqui, não vamos perder nosso tempo, não é por maldade, nem por desprestigiar as outras pessoas, é porque podemos empregar o tempo com pessoas que realmente se interessam, que têm já curiosidade, já aceitam a lei de causa e efeito, a reencarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, nós temos que, já que nós somos poucos e não dispomos de muito tempo, usar nosso trabalho, a nossa força e o nosso tempo para aqueles com os quais nós vamos ter mais facilidade, ou como ele diz aqui, Kardec, aqueles onde o terreno já estiver mais fértil para o nosso plantio. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, pois assim estaremos aumentando em maior proporção o número dos sustentadores da causa. Então eu disse, se a pessoa insiste em permanecer, se compraz em permanecer na treva, nós vamos gastar o tempo que gastaríamos para converter ou explicar detalhadamente para 100 cegos, que são cegos não porque querem, que estão naquela condição, diferente daquele que quer ser cego, se compraz na cegueira. Então,
não vamos gastar tempo ali de forma que não podemos perder nosso tempo. Já era escasso. E principalmente, nós somos poucos. Deixar os outros em paz não é dar mostra de indiferença. Ou seja, deixá-los em paz na crença deles não é indiferença da nossa parte, mas uma boa política. Chegará a vez deles quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. É isso que pode acontecer. Eles podem ficar insistindo em não acreditar, em zombar, e tudo bem. Mas vai chegar um ponto que a grande maioria vai acreditar nisso que nós estamos falando. Eles vão se sentir pressionados, que à sua volta todos estão pensando da mesma forma. Só eles vão permanecer obstinadamente nesse pensamento. Então eles acabam cedendo pela força das coisas, como Allan Kardec costuma dizer. Aí julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio, e não por pressão de outra. Quando todo mundo tiver aceitado, eles vão aceitar e você, não, eu aceitei porque realmente eu agora aceitei. Ele não vai admitir que foi porque a pressão em volta foi muito grande. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar antes da estação apropriada, nem em terreno não preparado. É por isso que se deve esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, para não acontecer que as outras abortem em virtude de um cultivo intenso demais. Também pode acontecer, você tem que pregar no terreno certo, na estação certa e na quantidade certa de sementes. Se dessas três condições uma não tiver atendida, pode dar zebra, como se costuma dizer. Se o terreno não está apropriado, se não é a estação própria para aquela semente, ou você bota semente demais, acabam nascendo muitas plantas e vão abafar a outra. Então tem que ter muita capacidade, inteligência, paciência para fazer essa tarefa. Por isso que Jesus falou para os discípulos, vocês procuram aqueles que já têm alguma noção. Porque se todos tiverem noção, já estiverem convertidos, fica mais fácil depois converter os outros. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então nós não vamos pegar armas de guerra como fizeram os cristãos antigamente, com as cruzadas e outras coisas. Nós vamos combater com a força das ideias. E uma ideia, quando é verdadeira, não há quem a combata para sempre. Acaba se rendendo à ideia que está com a verdade. Então nós temos que ficar tranquilos na nossa, nos manter dentro daquilo que nós conhecemos e explicar para aquele que tem interesse na explicação. No outro tópico, tem por título, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Também é baseado em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Diz assim, estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus, vieram a ir ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Interessante, né? Seria o grande médico para procurar quem já tem saúde? Tem que procurar aqueles que não têm saúde, ou seja, os pecadores, a gente de má vida. Eles é que estão precisando de Jesus. Quem é santo não está precisando de Jesus. Quem é santo tem que estar colaborando com Jesus. Kardec nos explica aqui. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que se julgam possuir toda a luz e de nada precisar.
Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de usarem mal. Parece, dizem, que uma faculdade não tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior conhecimento. Mas, bem, isso aí é duvidoso, porque a pessoa de muito conhecimento não quer dizer que seja boa de caráter. E a mediunidade é um talento que tem que ser usado para o bem. E o caráter não está na escolaridade, nem nas posses, nem na condição social de ninguém. Então a mediunidade está aí para todos, independentemente do caráter, da condição social e da intelectualidade. Está nas pessoas que devem fazer bom uso. E mesmo assim, muitas pessoas não fazem bom uso dela. Então é um predicado que é para todos. Não pode se circunscrever, não só quem tem diploma é que vai ser médium. Só quem é rico vai ser médium. Só porque é bom caráter vai ser médium. Não é assim. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado como de ver, de ouvir, de falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas mais, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu faculdades ao homem, ele dá a liberdade de usá-las, mas sempre pune os que dela abusam. É a mesma coisa que está falando aqui, é verdade. Se fosse pensar assim, Deus só dava a palavra para quem falasse coisas boas. Quem fala coisa ruim vai ser mudo. A maioria da humanidade ia ser muda. E não, todo mundo pode falar. Fala boas coisas e más coisas. Agora, aquele que usar mal a palavra vai responder por isso. Se o poder de comunicar com os espíritos fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? Também é saber quem. Quem é digno e quem não é. Quem vai julgar isso? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas e a todas as classes da sociedade, ao pobre como rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal? Os espíritos bons lhe vêm em auxílio e os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe. Ele não estará bem, mais culpado. Se não quiser vê-la, ele não será mais culpado se ele não quiser ver a luz. Isso é com ele. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto que seus próprios olhos e ouvidos, com seus próprios ouvidos, é pronunciado com a sua própria boca a sua condenação. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais, que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Ora, se ele mesmo é um médium, tem contato com os espíritos, ele não pode alegar que foi enganado. Depende dele. Se ele faz mau uso, ele não tem desculpa. Agora, se fosse um terceiro super intelectual que tivesse a mediunidade, passasse o recado para ele fizesse mau uso, ele tem desculpa. Não, foi um doutor que me passou. Agora, se vem dele mesmo, ele que ouve do espírito, ele que escreve as mensagens, ele que vê. Então, como é que ele vai poder alegar depois que não sabia do que se tratava? Então, é uma prova ao mesmo tempo, né? Não é para qualquer um. É uma faculdade, mas ao mesmo tempo é uma prova para quem tem essa faculdade. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Exatamente. Diz aqui, o médium bom
não é aquele que se comunica com facilidade com os espíritos, mas é aquele que é simpático aos espíritos bons, aquele que tem afinidade com os espíritos bons. E somente desses espíritos ele recebe as comunicações. É unicamente nesse sentido, da qualidade do médium, da sua moral, que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então a qualidade moral do médium se sobrepõe à sua qualidade mediúnica. Não é a facilidade que ele tem de se comunicar que determina se a mediunidade dele é boa ou não. O que determina se a mediunidade é boa ou não é o seu caráter, a sua moral, o que ele faz dessa mediunidade. Porque aí só espíritos de qualidade que vão se acercar dele. Agora, se ele faz mau uso, outros espíritos vão se acercar, aí tudo pode acontecer. Porque a mediunidade é só uma faculdade. É uma capacidade que ele tem, como tem de escrever, de falar, de ver, de ouvir. Você tem essa capacidade. Agora, o uso que se vai fazer vai depender do seu caráter, do seu comportamento, das suas intenções. E você pode se aproximar de mais pessoas, encarnadas ou não, para falar, para ouvir, para ver. Ué, depende de você. Você lê o que você quiser, escuta o que quiser, vê o que quiser. Você que decide. Então, a capacidade é para todos. Agora, o uso vai depender de cada um. É isso que está dizendo aqui. E se manda para as pessoas menos, teoricamente, vamos dizer assim, indicadas para isso, porque ele é isso, é aquilo, é que Jesus falou, são os doentes que precisam do remédio. Então Deus dá a eles essa oportunidade deles receberem isso direto, não por ouvir falar. Se fazem bom uso ou não, vai depender de cada um. Essa é a explicação que nos traz aqui nosso querido Allan Kardec. Então, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. A vocês desejo muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.